Sou Aaron Edwards, hoje é 9 de julho de 2025, uma semana pesada para Chicago, mas vamos aos pontos. Essa sexta-feira tem relatório do USDA. Como sempre, nós queremos começar com as recomendações, então vou compartilhar a tela aqui e vamos às recomendações da semana. Nenhuma ação recomendada. Então, nós temos uma pergunta que vai ser respondida no fim do vídeo, que é: eu acabei não fazendo todos os hedges, se eu faço agora, já caiu, ainda devo vender, vai cair mais, ou eu espero? Então, vou estar respondendo essa dúvida, que eu acho que talvez algumas pessoas tenham essa dúvida, mas é no fim do vídeo. Então, acompanhe até o final, que vamos estar tirando as dúvidas. Vamos para a parte da análise. Nós vamos falar um pouco sobre câmbio, um pouco sobre e mais sobre a queda em Chicago. Vamos lá, puxando a tela. Ok, deixa eu pegar o pincel, escolher uma cor, vamos fazer em verde. Muito bem. Então eu queria começar com o índice dólar. Muitas vezes, eu até já comentei aqui, mas é uma questão minha. Muitas vezes, no Brasil, a gente fala sobre o câmbio e fala que é o dólar que está forte ou o dólar que está fraco. Na realidade, tem duas coisas. Às vezes o dólar está fraco, às vezes está forte. Às vezes o real está forte, às vezes está fraco. Então é bom quando a gente fala, né, distinguir entre o câmbio está de uma certa forma e o dólar está de uma certa forma. Então, esse é o índice dólar. A gente está falando somente do dólar, não está falando do câmbio. Esse é o índice dólar. E o que eu queria mostrar nessa imagem é que a gente está tentando aqui suprir a média móvel de 20 dias. Várias vezes. Olha, aqui, na realidade, vamos voltar para cá, né? Aqui tentou superar a média móvel de 20 dias, não conseguiu. Aqui tentou e não conseguiu. Aqui tentou e não conseguiu. Aqui até conseguiu, depois fracassou. Aqui tentou e não conseguiu. Aqui tentou e não conseguiu. E onde que nós estamos agora? Estamos exatamente nesse ponto de tentar essa superação, mas será que vai conseguir? Então, o índice dólar ainda está em tendência de baixo, ainda tem esse risco, mas se cair desse ponto não conseguir, a primeira coisa que nós vamos ver é esse suporte. Se cair para cá, aí a gente teria o que é um double bottom, né? Um fundo duplo, que ele para nesse ponto e volta. E se superar, esse é o ponto principal para mim. Se cair, a gente não sabe até onde que vai, é algo para a gente acompanhar. Mas se superar mais do que só isso daqui ou algo assim, nós temos o potencial de uma boa recuperação até essa resistência. Então, é possível que o índice dólar tenha uma forte recuperação. Não estou falando que vai acontecer, que precisa, mas a gente precisa estar ciente dessa possibilidade, uma força genuína no dólar. Sem falar de câmbio. Agora vamos falar sobre o câmbio. O câmbio está muito similar. A resistência está por volta de 5,50, então é possível, deixa eu pegar o pincel aqui, vamos pegar a cor azul, é possível que caia e siga pressionado? Sim, é muito possível. Isso tem sido a tendência, né? Na realidade, desde esse ponto tem sido a tendência. É possível que a tendência continue? Absolutamente. Dito isso, a gente não tirou essa baixa ainda, o mercado está pressionando, tentando subir, e se ultrapassar esse limite, nós podemos ter uma volta ali para uns 5,70, 5,80 talvez, relativamente fácil, na minha opinião. E que traz outro ponto. Sazonalmente, já não estamos com aquele fluxo de saída de soja tão grande, vai sair o milho agora, vai entrar uma divisa das exportações, mas dentro das próximas semanas, a gente não vai ter mais aquela expectativa, vai ter muita exportação, vai entrar muita divisa. Já começa a reduzir essa expectativa. E sazonalmente a gente tende a ver um câmbio mais leve no segundo semestre.
Então, o que eu tenho falado que é bastante genérico, mas nesse ponto aqui, se a gente for pegar de mais ou menos 5,50, eu acho mais provável que a gente tenha um câmbio próximo de 6, vou colocar aqui em vermelho, do que próximo de 5. Tá? Eu acho mais provável que a gente vai negociar nessa área do que nessa, no futuro. Mas vamos acompanhar. Por quê? Porque parece que o índice dólar está chegando próximo do fundo do poço, porque parece que o câmbio parou de cair, porque sazonalmente a gente tem essa tendência e porque não tenho certeza se a economia brasileira tem força para manter o ritmo junto com a economia americana no segundo semestre. Então, como vocês bem sabem, câmbio é difícil de monitorar, mas se a gente acompanha, a gente pode falar, olha, como que eu quero estar posicionado? Então, aceitar, como a gente fez recentemente, a gente trocou um inventário de soja, que abrir mão espaço para o milho safrinha, trocou por dólar. Então, a gente ainda está dolarizado. Abriu mão do câmbio, abriu mão de Chicago num bom patamar, né? Fechou Chicago num bom patamar, falou, não tenho certeza se o ganho do prêmio vai justificar, né, esse custo de armazenagem, esse custo do capital parado. Então, deixa eu abrir mão do meu inventário, fazer espaço para o milho safrinha, mas deixa ficar dolarizado. Até então, eu continuo achando que é uma estratégia coerente dentro dessa lógica. E, como sempre, a base do que nós fazemos é nós construímos um portfólio, em cima desse portfólio, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica e, com base nisso, o plano de execução. Nenhuma ação recomendada essa semana não quer dizer que nós não temos uma semana com muitas notícias, ou até mesmo talvez uma semana caótica em Chicago, mas vamos acompanhar um pouco mais de perto. Começando pela soja, deixa eu pegar o pincel aqui para a soja. Vamos fazer o verde para ser um contraste. A boa notícia é que os especuladores continuam comprados, eles estão com uma posição líquida comprada. Não é uma grande posição. E como eu já fiz algumas vezes, se a gente voltar praticamente o ano inteiro, eu vou pegar aqui o equivalente a 5 milhões de toneladas comprado e 5 milhões de toneladas vendidos. Eu vou fazer uma caixa aqui, um desenho desses limites desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Então, de janeiro para cá, você vê que grande parte da posição dos especuladores, comprado ou vendido, tem estado dentro dessa posição de um pouco comprado ou um pouco vendido. Tem algumas exceções aqui do lado da compra, que passou um pouquinho em cima, mas a gente está dentro de os especuladores essencialmente estão um pouco comprado, um pouco vendido, um pouco comprado, um pouco vendido, um pouco comprado, não estão dando um norte de falar, eu acho que a soja vai subir, eu acho que a soja vai descer. É um sobe e desce sem uma forte posição dos especuladores. E se a gente olhar para o preço, para quem acompanha, sabe que isso é praticamente revisão, né? Mas quem olhar para o preço, a gente, dentro dessa faixa de negociação de 2025, a gente tem estado num sobe e desce sem muita definição. Então, as baixas aqui de 9,70, as altas aqui de 10,70. Opa! Vamos ver se vai alinhar ou não. E essa faixa relativamente estreita de negociação. Nada demais, não cai muito, não sobe muito. Então, aonde que nós estamos agora? Bom, entre 10,70 e 9,70, a gente está em 10,13, né, nesse contrato de novembro, que é o contrato de safra nova, está bem próximo do meio dessa faixa. Não é muito animador, mas fazer o quê? E as nossas vendas recomendadas recentes eram nesses períodos assim. Então, assim, não é nada demais, mas eu acho que o preço médio de venda estaria aqui, bom, teria que calcular, né? Mas seria o equivalente a mais ou menos 10, 40, 10, 50. Não é coisa de outro mundo, mas ajuda, né? Tá do lado de cima da faixa de negociação e é o que temos, o que tem sido possível, né? Agora vamos transicionar para o milho.
Deixa eu compartilhar a tela aqui e com o milho. E vamos pegar o pincel, vamos fazer... Milho é um pouco pior a situação, vamos deixar a situação... Vamos colocar vermelho aqui, que não está tão legal. Os especuladores estão vendidos, já estão vendidos no milho em Chicago há um certo tempo. Na realidade, a posição vendida dos especuladores já é grande o suficiente para justificar compra na contramão. O que é preocupante é que eles ainda podem vender mais. Inclusive, ano passado, eles tinham uma posição vendida ainda maior. Então, estão vendidos. Eu até diria que venderam além do ponto, né? Passaram, exageraram essa pressão de venda, mas pode vender mais. E sazonalmente, a gente muitas vezes ainda tem mais pressão por vir. O que está acontecendo no campo é que a gente tem ali mais ou menos 20% da área de milho dos Estados Unidos está pendoando, mas a gente está com previsão de chuva até a terceira semana de julho. Então, parece que na fase de pendoar o milho vai ter chuva abundante, temperaturas boas, então vai ficando cada vez mais difícil da gente pensar que vai ter quebra no milho dos Estados Unidos. Muito milho por vender. No Brasil tem estoques a céu aberto, tem produtor que precisa vender milho. Nos Estados Unidos tem estoques altos de passagem, tem produtor ainda com armazém, não cheio, mas ainda com milho no armazém para vender. Tem poucas vendas de safra nova de milho nos Estados Unidos, então tem muita pressão de venda em cima desse mercado de milho. O clima não está dando motivo de alta e os especuladores estão vendendo, podem vender mais. Venda especulativa, ele pode mudar de direção rápido, então não é em 1, 2, 3 semanas a gente pode ter um cenário completamente diferente, mas por hora os especuladores estão vendendo, têm vendido e estão pressionando esse mercado e não tem muito o que fazer. Graficamente, tanto a soja quanto o milho, eu não destaquei na imagem do milho, mas tanto a soja quanto o milho deixaram o que é chamado de um gap, né? Um intervalo sem negociação. A fala de traders é que gaps get filled, essas faixas sem negociação, eles acabam achando o mercado volta para esses patamares porque tem pedidos, tem ordens dentro dessa faixa de negociação que não foram preenchidos. Então o mercado tenta preencher as ordens com liquidez, então ele acaba voltando. Eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas é um jargão dos traders, né? Enfim. Então, é algo para ficar tecnicamente atento, é esse intervalo que não teve negociação, que a gente costumaria voltar e testar ele. Fora isso, é só importante, olha, a gente está muito nas baixas. Eu falaria no fundo do poço, exceto se continuar em queda essa semana. Aí Então, a gente está no pior pregão para o contrato de dezembro em muito tempo, talvez desde da abertura da negociação. Mas também não é garantia de não continuar caindo. É uma situação bastante precária a situação do milho nos Estados Unidos e essa queda livre pesa demais sobre o mercado. Uma boa notícia, não para o milho em Chicago, mas para o milho mundial, é que o milho no Brasil, por hora, parou de cair. Então ele teve mais uma queda, assim, ele estava estável nesse patamar, ele teve essa inversão de baixa, caiu, mas estabilizou, não caiu muito mais. Eu não dou garantia do milho em Chicago não continuar caindo, e o milho no Brasil também pode cair mais. A temporada de compra de milho ainda é longa pela frente, então eu não estou falando que acabou o pesadelo de preços baixos de milho, mas a gente está nesse momento de volatilidade e vai cair até achar comprador, vai subir até achar vendedor, e até não aliviar um pouco dessa tensão de pressão de venda por produtores em cima desse mercado de milho, eu acho que vai ser difícil a gente ter qualquer tipo de otimismo de milho. Não me entenda mal, eu não sou pessimista sobre o potencial de milho de longo prazo, mas a gente tem que aliviar essa pressão de venda que está em cima desse mercado de milho. Milho a céu aberto que precisa de uma solução logística antes da chegada da temporada de chuva. Milho na chegada da safrinha do Brasil que precisa ser vendido para fazer caixa. Milho nos Estados Unidos que está armazenado da safra passada e que precisa ser vendido.
milho de safra nova que vai ser vendido ou antes, agora, ou na boca da máquina, ou não vai ter um bom destino e vai ter que ser vendido na pressão. Então, eu não sei quando que a gente vai ter essa pressão aliviada. Pode ser que todo mundo fala, poxa, é o fim da picada, vende tudo, acabou a farra. Em agosto ou setembro já não tem mais esse milho fácil de vender. Já foi negociado tudo. Então pode ser que agosto ou setembro o mercado volta, tenta procurar vendedor e não acha mais, já vendeu tudo. Ou pode ser que essa situação se alastra mais um pouco, que a gente tem uma certa pressão de venda em setembro, outubro, novembro, e demora para subir esse mercado. Não falta demanda por milho, mas tem muita pressão de venda em cima desse mercado, e até não aliviar essa pressão, vai ser difícil, na minha opinião, uma recuperação desse mercado. Agora, vamos concluir, vamos voltar para o nosso resumo, e em seguida responder a pergunta. Só temos uma pergunta para essa semana e vamos lá. Opa, aqui ficou em aberto, vamos lá. A temporada, falando de Chicago, a temporada é neutra, não é nem compra nem venda, e de soja também é neutro, não é nem compra nem venda. Os fundos, eles já venderam o suficiente, já pressionaram o suficiente que justificaria comprar. Então, o indicador, pela ótica dos fundos do milho, é compra. Meu receio é que pode ser que a gente tenha esse indicador ativo ainda há um bom tempo e eles podem vender um pouquinho mais. Eles já exageraram na tendência, mas podem exagerar mais. Então, o meu receio é de entrar muito cedo e pegar esse mercado na queda. Então, preferível, na minha opinião, vamos deixar esses fundos começarem a sair dessas posições, nem que a gente não entra no fundo do poço, mas a gente acerta a direção. Vamos ter paciência antes de comprar esse mercado. Vamos só deixar o calendário trabalhar um pouquinho, deixar os fundos fazerem lá a birra deles de exagerar o excesso de venda, e depois a gente né, com calma, com tranquilidade, a gente entra. Tendência tanto de milho B3 quanto de Chicago, mas aqui está falando de Chicago, é de baixa. Tem tendência de baixa. A posição dos fundos em soja, ele é tecnicamente comprado, mas é uma posição comprada pequena, não justifica vender na contramão. Então é neutro, o indicador é neutro. Está um pouco comprado, um pouco vendido, não tem indicador. A tendência da soja é de baixa. Falando do mercado físico brasileiro, o milho está em temporada de compra, a soja está neutro, nem temporada de compra, nem temporada de venda. Comentários sobre o basis, ou é prêmio, né? Um pouco diferente, mas essencialmente o mercado físico. Basis de soja e de milho deve melhorar no Brasil no segundo semestre. O índice dólar e o câmbio estão tentando entrar em tendência de alta. Confirmada essa tendência, podemos ter uma arrancada cambial em que o câmbio vai de cerca de 5,50 para próximo de 5,70 em um intervalo curto de tempo. Os indicadores técnicos de Chicago estão bastante pesados. Tem vários fatores que contribuiriam para quedas ainda maiores
em Chicago. Com isso, encerramos a parte de resumo. Vou responder a pergunta e encerramos o vídeo. Estou parafraseando, mas essencialmente a pergunta é: não fiz hedge de soja semana passada, devo fazer agora? Então vou parar de compartilhar a tela, vou responder a pergunta e vai ser a última coisa desse vídeo. Então, só para reprisar, a gente teve a soja subiu, vendas foram recomendadas, começou a cair, vendas foram recomendadas. Semana passada, isso é 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, e também semana passada, a recomendação foi de tirar o atraso caso você não tinha feito aquelas posições de recomendações das semanas anteriores. Então, vende ou trava Chicago, né, ou no caso B3, né, vamos garantir o preço da soja na bolsa, vamos garantir o preço da soja na bolsa. Não conseguiu, faça essa semana, né, caso a gente tenha uma recuperação. E daí a pergunta veio na semana, na realidade acho que foi no 4 de julho, que foi sexta-feira passada, mas o pregão estava fechado. Não fiz as hedges, devo fazer, ou seja, fiz talvez parte do volume, ou eu não consegui entrar nessa posição vendida no momento indicado, eu faço agora? E a resposta, de forma simples, eu vou falar não com as condições de mercado hoje. Por quê? Porque a gente já caiu muito, tem relatório na sexta-feira, a gente já caiu bastante. A gente já caiu bastante, tem relatório na sexta-feira, tem o gap, né, o intervalo sem negociação. Então, qual que seria a minha recomendação? Primeiramente, é só importante lembrar que a gente não vai acertar todas, tá? Então, obviamente, o meu trabalho é para dar recomendações assertivas, estratégias coerentes, e nesse caso foi, né? Eu falei para vender, não foi executado, mas a gente tem que falar, olha, não vai dar para acertar todas. Qual que é a minha recomendação? Você não precisa fazer aqui. A gente recomendou hedge aqui, não foi feito, deu uma subida um pouquinho mais baixo, não deu para fazer, fechou o pregão, espera a semana que vem, caiu, ladeira abaixo, não precisa garantir o preço, não precisa travar aqui, mas se a gente conseguir voltar, talvez uma recuperação no resto da semana, no relatório, na semana que vem, se a gente conseguir voltar para aqueles patamares, próximo daqueles patamares, aí sim, executa. Mesmo se não tem uma recomendação nova, porque se está atrasado nas recomendações e voltar para o mesmo patamar de preço daquela recomendação, pode fazer a pergunta de novo, mas pode simplesmente garantir, travar, né, fechar essa posição. Eu não faria hoje, não precisa fazer nas baixas, isso não quer dizer que não vai continuar caindo. Caramba, o Aron falou para não travar e continuar caindo. Não, tudo bem. Recomendação foi aqui em cima, estamos com volatilidade. Se voltar para aquele patamar, trava. Se não, paciência. Que nem eu falei, a gente não vai conseguir acertar todas em cheio. Mas na soma das estratégias, na soma da execução, a gente tem que ser coerente, tem que fazer o trabalho de base e dar certo, dar resultados. A gente tem que ter vitórias suficientes, né? No Campeonato Brasileiro, você tem que ganhar ou empatar o suficiente para os teus pontos te jogar lá no topo da tabela, né? Então é a mesma coisa com a comercialização. Ótimo resto da semana para vocês. Relatório na sexta-feira. Semana que vem estamos aí de novo.